Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Esse é um episódio especial da série Na Cozinha da Pesquisa, do Centro de Estudos da Metrópole. Eu sou o Vâner Muniz, o seu anfitrião, e hoje eu tô na companhia de Matheus Cardoso. Tudo bem, Matheus? Como vai? Oi, Vâner, tudo bem? Eu sou Matheus Cardoso, graduando em Ciências Sociais e bolsista aqui pelo Urbandata. Muito feliz de estar participando do episódio de hoje. Eu queria também aproveitar esse momento para poder anunciar as redes sociais aqui do Urbanidades. É Urbanidades FM no Twitter, Urbanidades Podcast no Instagram e a página do Urbanidades no Facebook, que é Urbandata Brasil. Gostaria também de pedir que vocês sigam a gente no nosso site da base oficial do Urbandata, que é urbandatabrasil.fflch.usp.br. Acompanhe sempre a gente nas redes sociais, porque esse mês nós estamos realizando diversos sorteios de livros do CEM, que é o Centro de Estudos da Metrópole, certo? Muito obrigado, Matheus. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje nós estamos na companhia de Gabriela Lota. Tudo bem, Gabriela? Como vai? Olá, Wander, um prazer estar aqui, muito contente de poder fazer essa discussão hoje com vocês. Eu sou Gabriela Lota, sou professora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, também sou pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, e coordeno na FGV o Núcleo de Estudos da Burocracia, o NEB. Muito obrigado, Gabriela. É um prazer ter você aqui com a gente. E também estamos na companhia de Mariana Costa Silveira. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Eu sou doutoranda na Fundação Getúlio Vargas, doutoranda em Administração Pública e Governo e também pesquisadora do Núcleo de Estudos da Burocracia. Muito obrigado, é um prazer ter você com a gente. E hoje a gente está aqui reunido para conversar sobre o artigo A Resposta da Burocracia ao Contexto de Retrocesso Democrático, uma análise da atuação de servidores federais durante o governo Bolsonaro. Eu acho que para começar a nossa conversa, convém explicar para a nossa audiência como surgiu a pergunta do artigo de vocês, que deu origem à pesquisa, e o que a literatura de ciência política e de administração pública oferecia como possibilidade e limitação para compreender as relações entre políticos e burocratas. Bom, essa pesquisa, na verdade, ela se soma a uma trajetória de pesquisas que o NEB já vem realizando há muitos anos. Então, dentro do NEB, nós temos várias pesquisas que olham para a atuação dos burocratas na produção de políticas públicas. Temos pesquisas olhando para o governo federal, estadual, municipal, enfim. Isso é uma trajetória muito longa. Acontece que, durante o governo Bolsonaro, a gente começou a ter relatos de pessoas que nós estudávamos, ou seja, de burocratas com os quais nós já tínhamos alguma relação de pesquisa, e começamos a receber vários relatos de práticas de relação entre os políticos e o trabalho deles que eram muito diferentes do que já existiam historicamente. Eles começaram a apresentar relatos de várias atividades ilegais que eram feitas pelo governo, de várias atividades de assédio, de ataque aos burocratas, de mudança de legislação, e por outro lado também começamos a receber vários relatos de práticas que esses burocratas faziam para tentar resistir ao desmonte institucional e de política pública que estava sendo feito durante o governo Bolsonaro. E naquele momento a Mari estava começando o doutorado dela e queria já olhar para a burocracia que trabalha em política. Originalmente eram ambientalistas, depois os indigenistas também entraram, a Mari vai contar um pouco mais sobre isso, e ela e eu começamos a fazer algumas entrevistas muito exploratórias, assim. A pesquisa nasceu de maneira muito exploratória para entender o que é que estava acontecendo nesses bastidores do governo, e um governo que nós sabíamos que não estava trabalhando numa normalidade institucional e democrática como nós tivemos no Brasil nos últimos 30 e poucos anos. E dessas entrevistas muito exploratórias, a gente acabou estruturando uma pesquisa muito mais ampla, que tinha como objetivo compreender justamente como é que se dava essa relação entre políticos e burocratas em um contexto de enfraquecimento institucional e democrático. Daqui a pouco eu volto um pouco mais nisso. E aí, para fazer isso, eu e a Mari, a gente se juntou com outros 4 pesquisadores, que também são coautores do artigo, a Iana Alves de Lima, a Michele Fernandes, o João Pedotti e a Olivia Guaranha, e armamos, assim, um grupo para fazer entrevistas. Esse processo já foram aí para o artigo cerca de 150, 160 entrevistas com pessoas de diferentes áreas e setores, que tinha como objetivo compreender como é que se dava essa relação entre políticos e burocratas.
burocratas. Eu acho que tem uma coisa importante, juntando com a sua segunda pergunta aí, de como é que a literatura lidava com isso. A relação e o conflito entre políticos e burocratas não é nada novo na literatura. Isso desde o Weber, passando pelo Wilson, e o século passado inteiro da ciência política e da administração pública discutem como se dá a relação potencialmente conflituosa entre políticos e burocratas. A questão é que esses estudos, eles foram feitos, em geral, em contextos de algum tipo de estabilidade institucional e democrática. Então, se você tem um conflito entre políticos e burocratas e alguma coisa não está funcionando bem, as próprias instituições dão um jeito de reorganizar. Você tem uns sistemas de checks and balances, de pesos e contrapesos, que colocam a relação mais ou menos no lugar, né? Para dar um exemplo, um político faz uma coisa ilegal, os burocratas vão lá, denunciam ele na justiça e o sistema de justiça consegue barrar o político e as coisas voltam para a normalidade. A questão é que, nos últimos anos, isso não é só no Brasil, tem acontecido vários processos que a gente chama de retrocesso democrático, ou democratic backsliding, que colocam essa capacidade de ter freios, contrapesos, checks and balances em suspensão. Isso foi no Brasil, foi com Trump nos Estados Unidos, Hungria, Polônia, a gente viu hoje Israel, o que está acontecendo, tem casos no México, vários lugares do mundo, e isso colocou para a literatura um novo desafio, que é entender como é que se dá o conflito entre políticos e burocratas em um contexto de retrocesso democrático ou enfraquecimento institucional, no qual esse jogo e esse conflito não é regulado pelos sistemas de pesos e contrapesos. E foi isso que a gente decidiu, então, olhar nesse nosso artigo. E daqui acabaram saindo várias outras questões, eu acho que a Mari pode até complementar isso, porque esse artigo ele é uma partezinha da nossa pesquisa, na verdade a pesquisa é muito maior e a gente vai aprofundando em casos específicos também ao longo da pesquisa. Mari, você quer complementar? Gabi, acho que você foi bem completa, acho que eu só adicionaria 2 aspectos, assim, só complementando mesmo, que eu acho que chamou muito a nossa atenção a partir das denúncias que a gente começou a receber dos servidores e de notícias que saíam na mídia, etc., que era o quanto que as agências, por exemplo, determinados órgãos ou agências governamentais passaram a receber indicados políticos que tinham orientações expressamente contrárias à missão institucional desses órgãos. A gente viu isso, tá na mídia, por exemplo, na questão da Fundação Palmares, a questão da FUNAI, mesmo os órgãos ambientais todos, e existem dossiês que foram publicados sobre isso, sobre cargos de direção, presidência e todas as diretorias desses órgãos, ocupados por atores expressamente associados a outros atores externos que tinham uma atuação expressamente, claramente contrária à própria missão institucional atribuída legalmente, normativamente para aquele órgão. Então, um dos aspectos que nos motivou a fazer a pesquisa foi olhar para o cotidiano desses servidores, esses atores que estão ali concursados, pessoas de carreira, que estão ali e, de repente, num momento de retrocesso democrático, se veem num órgão em que os cargos diretivos estão atuando expressamente contra a missão institucional. E aí, como é que esses servidores vão agir, reagir, proteger a missão institucional das suas agências diante de um dilema entre seguir preceitos normativos e diretrizes normativas que pautam, que dão diretrizes para a atuação de uma agência, de um órgão governamental, versus seguir orientações dos quadros diretivos. Querendo ou não, para um servidor que está ali no dia a dia, vários dilemas se colocam. Essa é uma coisa. E uma outra, um segundo e último ponto que eu queria colocar, aqui no artigo, a gente pontua 3 principais aspectos ou fatores que caracterizam esse tensionamento da relação entre atores políticos e burocratas num contexto de retrocesso democrático, que a Gabi já falou, e a gente destrincha isso no artigo como 3 aspectos. O primeiro é a questão de ataques em relação à garantia de direitos constitucionais. O segundo ponto são justamente aspectos ligados à transparência e à accountability, então uma série de demandas de cargos políticos vindos de maneira que os servidores não tinham nenhum respaldo para garantir a questão da transparência e do controle social. Muitos servidores não puderam mais usar, por exemplo, o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, entre outras coisas. E o terceiro
terceiro e por fim a questão justamente da legalidade burocrática. Então, vários instrumentos e leis e determinados aparatos normativos, administrativos que respaldam a atuação da administração pública foram reconfigurados ou foram descontinuados, desmontados. Então, isso também caracterizou um outro fator de anormalidade, né, democrática, assim. Acho que vale a pena frisar isso, porque várias vezes, quando a gente apresentava o resultado dessa pesquisa, as pessoas falavam, nossa, mas em que isso difere de outros momentos? Então, a gente procurou enfatizar esses 3 pontos no artigo. Vocês comentaram um pouco disso, sobre o contexto de retrocesso democrático, e para conceituar essa ideia, eu perguntaria se existe um indicador para medir o que seria um retrocesso na democracia e como se dá a escolha desses indicadores, como eles são feitos, como eles funcionam. No artigo, a gente se ancorou muito nos indicadores do VDEM, que tem todo um trabalho de monitoramento em diferentes países e que leva em conta uma série de aspectos para fazer enfim, métricas, né? Então você vai ter desde aspectos básicos, como eleições, etc. Mas tem várias dimensões, outras são relacionadas à questão de órgãos de controle, todo esse aspecto de checks and balances, enfim, tem uma série de dimensões. A gente não entra tanto no artigo, no mérito das diferentes maneiras, métricas sobre a questão de retrocesso democrático. A gente se apoiou em um indicador que está sumarizando ali várias dimensões, mas tem vários outros trabalhos que têm mergulhado mais nisso. Eu queria comentar de um ponto, vocês mencionaram ele brevemente. O universo de pesquisa de vocês é um universo bastante vasto, então eu queria saber como que se deu o processo de seleção do referencial empírico. Vocês poderiam explicar para a nossa audiência um pouquinho sobre o que vocês chamam de amostragem não probabilística? No caso do artigo, vocês mencionam mais a amostragem por bola de neve. Como que o uso dessa estratégia metodológica possibilitou a realização da pesquisa, como vocês já bem mencionaram, num contexto politicamente tão adverso? Acho que eu vou começar e a Mari me completa com as coisas mais metodológicas sobre o desenho da amostra. Acho que é importante situar, como você mencionou agora, Matheus, nós estávamos pesquisando um objeto que estava sob ataque, sob risco. E para os servidores públicos contarem o que eles estavam vivendo, virava um risco adicional, não só para eles, mas para nós. Então, o próprio fato de relatar, por exemplo, uma das coisas que foi aprovada nesse processo, e a gente estudou isso, foi uma lei de censura que proibia servidores públicos de falar sobre elementos que aconteciam no cotidiano do seu trabalho, ou de postar nas redes e dar entrevista, assim por diante. Então, só o fato dele dar uma entrevista pra gente colocava esse nosso entrevistado em risco, inclusive, de potencial processo administrativo ou mesmo exoneração, demissão e assim por diante. Fora todos os outros riscos mais invisíveis aos quais as pessoas estavam sujeitas. Então, quando a gente foi entrar em campo, a gente teve que entrar com muito cuidado. Não dava, por exemplo, pra gente desenhar uma estratégia metodológica de ter uma amostra representativa na qual a gente ia conseguir levantar uma amostra aleatória de diferentes órgãos. A gente precisava entrar no nosso campo com a confiança das pessoas de nos contar coisas que colocava eles e elas em risco. Então, na verdade, a nossa única forma de conseguir chegar nas pessoas era a partir das redes de confiança. E por isso a gente começou, como eu mencionei, as entrevistas chegando em pessoas que a gente conhecia, que a gente tinha entrevistado antes, com quem tínhamos relações. Eu sou professora há muitos anos da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, então fui me aproximando de ex-alunos, perguntando se eles aceitavam dar entrevistas anônimas sigilosas e se eles indicavam outras pessoas. Essa é a lógica da bola de neve. Então, um indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, e a gente vai ampliando a nossa amostra pelas indicações e pelas relações que as pessoas têm. E essa era uma condição para a gente conseguir ter confiança e as pessoas terem confiança na gente, né? Existem alguns artigos, a gente cita 2 deles, inclusive no nosso artigo, mostrando como a estratégia de bola de neve é muito indicada para contextos de crise, risco ou de baixa confiança dos entrevistados em relação aos entrevistadores. Porque é isso, a gente precisa ter... As pessoas só vão conversar com a gente se eles acharem que a gente vai protegê-los, que a gente não vai denunciar, evidenciar, que ninguém vai conseguir acessar os nomes de quem nós entrevistamos.
estamos. E por isso que a bola de neve, eu diria, foi uma condição para a realização da pesquisa. Teve um momento ao longo da pesquisa, e talvez a Mari possa até falar mais disso também, porque ela também vivenciou isso, em que as pessoas começaram a procurar a gente pedindo para ser entrevistados. Isso começou a ficar muito forte, primeiro, quando eles perceberam que a nossa pesquisa era séria, que a gente ajudava a evidenciar problemas que estavam acontecendo dentro do governo, e eles queriam contar a sua história. Tinha um discurso de eu quero que a minha história seja relatada. E aí muitas pessoas começaram a procurar a gente. A gente acumulou agora, no artigo isso não tá, mas a gente tem agora mais de 220 entrevistas realizadas, e uma parte disso foram pessoas que foram procurando, né? A gente recebia mensagens, olha, eu não te conheço, mas tal pessoa me falou de você e eu queria ser entrevistado. Então, em algum momento a coisa virou e as pessoas começaram a querer contar a sua história, mas num primeiro momento a gente tinha que conseguir chegar nessas pessoas, e isso se dava pelas redes pessoais e pela confiança que era construída, e por isso a gente adotou estratégia de bola de neve. Isso traz uma série de limitações para a pesquisa, e aí por isso que eu queria que a Mari falasse um pouco mais sobre desenho de amostra e o fato de não ser uma amostra probabilística, mas é isso que nos viabiliza fazer pesquisa. Volto, seria impossível ter feito a pesquisa que a gente fez com as histórias que a gente captou se não fosse a partir de uma estratégia de bola de neve em que as pessoas se sentiam protegidas para falar conosco. Eu estava agora há pouco numa aula, professora Nath Goffin, que ela estava discutindo sobre análise de políticas públicas, e ela fez uma fala que eu achei interessante, acho que vale a pena até comentar aqui. Ela comentou assim, que muitas vezes nas ciências sociais, as pessoas, elas, entre aspas, elas se casam com um método e passam uma boa parte da vida com um método específico, e não consideram que muitas vezes a escolha do método passa por uma análise da sua pergunta de pesquisa, e trabalhar com estratégias metodológicas variadas é importante conforme a sua pergunta de pesquisa, conforme que você está investigando. Então, eu acho que em relação a essa questão da amostra, né, acho que a literatura traz uma série de referências sobre os diferentes tipos de amostra e como é que isso pode ter pontos positivos ou negativos conforme a sua pergunta de pesquisa, conforme o seu tema de investigação. No nosso caso, a gente tinha ali uma preocupação em entender o processo, né, dessa relação entre servidores, burocracia e políticos em um contexto de retrocesso democrático, quais eram as ações e reações. E para quem está focado em entender a dimensão processual de um fenômeno, as amostras propositivas, a partir de um critério específico, elas ajudam a responder justamente a partir de um determinado enfoque. Então, no artigo, na parte metodológica, a gente deixa bem claro mesmo que, de fato, foi uma amostra propositiva, não probabilística, então a gente não está falando da população de servidores, obviamente, a gente faz um recorte, e a gente faz um recorte a partir desses servidores que têm um comprometimento com o cumprimento da missão institucional das agências, das organizações para as quais eles e elas trabalham. Quando a gente pedia indicações a partir da bola de neve, a gente sempre falava, olha, a gente está interessado em conversar com pessoas ali, que estão ali na organização, que estão comprometidas em cumprir com a missão institucional das suas agências e que, enfim, só o fato de estarem comprometidas com o cumprimento da missão institucional estão enfrentando vários desafios por conta do contexto. E aí, como a Gabi já comentou, a gente tem acessos. A Gabi tem toda essa rede já criada ao longo de tantos anos de trajetória profissional, de pesquisa e de docência, e teve também um acesso pelas associações de servidores que fizeram uma ponte muito importante, e acho inclusive que vale aqui um agradecimento às associações, que elas foram, as várias associações de servidores foram extremamente solidárias. E aí, bom, eu acho que eu apontaria só mais algumas coisinhas assim adicionais. Nesse aspecto que a gente coloca dessa amostra propositiva, não probabilística, a gente procurou o quê? Além do que eu já comentei, desses servidores que estavam ali comprometidos com o cumprimento da missão institucional de suas agências, a gente também procurou diversificar. Então, sempre que possível, a gente estava atenta à questão de servidores e servidoras com diferentes graus de experiência, de momentos em que entraram na organização, diferentes setores de política pública, diferentes organizações. E a gente procurou garantir aí uma certa heterogeneidade. Um outro aspecto em relação ao caráter sensível da pesquisa, como a Gabi já mencionou, essas pessoas, algumas que conversaram
com a gente sofreram coisas terríveis, assim, desde processos administrativos até coisas impensáveis, assim, ameaças sérias de morte, perseguições políticas, coisas muito sérias. Eu não me sinto confortável em entrar em detalhes porque a gente não pode dar tanto detalhe para também não facilitar a identificação. Mas foram coisas que, se a gente falasse isso para alguém, a pessoa ia falar, não, isso não é verdade. E, infelizmente, eram fatos. Então, sempre nesse contato, a gente garantia que todas as análises da pesquisa seriam feitas de maneira agregada para proteger, né, para garantir realmente o anonimato. Todo o processo, isso é meio básico, assim, de falar, mas talvez valha a pena comentar, todo o registro das entrevistas não recebia, por exemplo, o nome da pessoa, recebia um número aleatório, isso ficava em pastas com acesso muito restrito, então existia um cuidado muito grande ali com a informação coletada, com o caráter de anonimato, de confidencialidade, e também que as análises sempre fossem feitas de forma agregada, como eu comentei. E para terminar, em relação a esse aspecto das pessoas nos procurarem, de fato, muitas pessoas nos procuraram e realmente tinha um sentimento, acho que 2 aspectos eu destacaria. Um era de contribuir para o registro histórico de um fenômeno que as pessoas falam, nossa, a gente não gostaria de passar por isso de novo. Então a gente quer deixar registrado, a gente quer deixar a memória disso que estamos vivenciando para que isso possa de alguma forma se converter num aprendizado. E o segundo ponto era em relação a um desabafo. Assim, várias vezes as pessoas começavam a conversar com a gente, muitas entrevistas feitas no contraturno do horário de trabalho, então à noite, pelas plataformas. E assim, era um tom de desabafo. Várias e várias vezes as pessoas comentando, nossa, foi quase uma terapia, a gente desabafou aqui, porque a gente sabe que vai ficar em sigilo, então eu tô aqui desabafando mesmo. E assim, entrevistas que algumas duraram 4, 5 horas. E por fim, um último ponto que eu não comentei, mas acho que vale a pena, é que muitas pessoas, com razão, estavam com muito medo, então elas tomavam todo o cuidado possível. Por exemplo, eu não vou conversar usando um programa que geralmente aqui na minha organização é usado, então eu prefiro conversar em outra plataforma, porque eu tenho medo de estar com uma escuta, de estar sendo grampeado. E eram preocupações, assim, que com algumas pessoas tinham relatos, assim, de outros acontecimentos similares a esses. De fato, era uma situação muito sensível que a gente só pôde coletar mesmo pela questão da bola de neve mesmo, né? Que tinha essa garantia de uma referência, de uma confiança que estava ali tácita nas interações. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Eu queria agora dar um passo adiante na pesquisa. Vocês comentaram muito sobre a questão de que padrões foram surgindo nas entrevistas e nos relatos, e aí foi surgindo, a partir disso, novas entrevistas. Como que foi o processo de criação dos códigos para análise, tanto das formas de opressão, quanto das formas de reação dos burocratas? Isso pensando tanto na questão do que vocês encontraram na pesquisa, mas conciliando também com a literatura, o que a literatura estava dizendo sobre esses tipos de reação, esses tipos de opressão. Bom, a gente adotou um método que foi muito abdutivo, no sentido de a gente tinha conceitos da teoria e a gente codifica usando esses conceitos, mas a gente também estava aberto para encontrar outras coisas que vinham nas entrevistas e que não tinham sido ainda propostas pela teoria, e aí pensar novos códigos. As primeiras codificações, eu diria, sei lá, umas 40 primeiras, foram muito grounded, assim, no sentido da gente ler a entrevista, codificar, tentar construir
construir códigos novos muito além daqueles que já vinham da teoria, porque a teoria, ela tinha uma tipologia, especialmente a literatura que olha para as reações burocráticas, tem tipologias. Então, por exemplo, a tipologia clássica do Hirschman, Voice, Exit e Loyalty, tem a do Bramman Gates, que é Working, Shirking and Sabotage. Enfim, tem algumas tipologias, a gente tinha isso como elemento, mas a gente foi lendo e captando muitas coisas que não estavam colocadas na literatura. A partir disso, a gente criou uma lista enorme de códigos. Esses códigos, como eu falei, parte deles vinham da teoria e parte deles a gente criou de maneira indutiva, grounded, lendo a entrevista e codificando. E aí, quando a gente fechou aí uma lista de códigos que estavam se repetindo, a gente usou essa lista de códigos meio como uma matriz para codificar todas as demais entrevistas. E aí, esse processo de codificação, ele foi feito sempre por duas pessoas. Então, a pessoa que fez a entrevista codificava a sua entrevista usando essa matriz de códigos, e aí a gente teve uma segunda pessoa que recodificou todas as entrevistas para garantir que os códigos fossem usados da mesma maneira em todas as entrevistas. Como eu mencionei, esse artigo é parte de um projeto maior, então aqui a gente só usa uma parte dos nossos códigos, tanto de resistência burocrática como de ataque. E o que tem de novo aqui, que eu acho que foi uma coisa muito legal? Então, como eu falei, em termos de formas de resistência burocrática, a literatura já tem muita coisa. Já tem muita coisa que são esses conceitos que eu já falei, e a gente encontrou esses conceitos. A gente encontrou exit, a gente encontrou shirking, a gente encontrou vários desses conceitos que a literatura já apontava. Mas o que tem de novo é que a gente percebeu que tanto as estratégias de ataque aos burocratas, políticos atacam burocratas, como as estratégias de resistência dos burocratas ao ataque, elas eram organizadas em torno de duas grandes variáveis, que são o grau de formalidade da prática. Então, se é uma prática que usa a lei, que usa a regra, que usa os sistemas existentes, ou se ela é informal, se ela está nos bastidores, por baixo dos panos e não usa mecanismos formais. E o segundo é se são estratégias de indivíduos ou são estratégias coletivas. Então, a gente vê tanto estratégias em que um indivíduo sozinho está fazendo uma coisa, como estratégias em que coletivamente, por exemplo, via associação o burocrata resiste, ou os políticos atacam um coletivo de burocratas, não uma pessoa individualmente. Então, a gente acabou organizando os nossos códigos de ataque e resistência em torno dessa matriz do que é individual, o que é coletivo, o que é formal e o que é informal. E isso eu acho que foi a grande inovação aí em termos de codificação, do que a gente achou de novo no nosso processo de codificação, que essas estratégias, a gente tinha estratégias novas que não tinham aparecido, mas o mais interessante era que as estratégias elas se organizavam em torno desses dois eixos, grau de formalidade e se eram individuais ou eram coletivas. Mas só para fechar, como eu falei, a gente foi o tempo inteiro assim, sai da teoria, olha para os dados, codifica, volta para a teoria para ver o que bate, cria novos códigos, reagrupa código, um processo muito de subir e descer na literatura, na teoria e no campo. Indo mais para a análise dos resultados, vocês identificaram um processo ao longo das interações entre políticos e burocratas, um processo de aprendizagem que favoreceu os políticos em detrimento dos burocratas. Vocês poderiam explicar para a gente, para a nossa audiência, a importância desse resultado, principalmente no que diz respeito à compreensão do desmonte institucional? Assim, eu acho que a primeira coisa a dizer, eu vou falar de um padrão mais geral e depois falar um pouco de nuances. O que a gente observou é que em alguns setores de política pública, o processo de desmonte, ou seja, de reconfiguração ali das políticas públicas e descontinuidade dessa dinâmica pautada pelo jogo democrático, pela questão da legalidade, etc e tal, isso teve um tempo diferente em alguns setores. Setores em que existia uma pauta, em que existia um conflito muito claro ali em relação à pauta política mesmo do governo Bolsonaro, por exemplo, a pauta ambiental, alguns órgãos começaram a sofrer opressões
logo de início. E aí o que a gente pôde observar, e eu acredito que isso ainda é uma coisa que ainda está em maturação, vamos dizer assim, é que algumas técnicas, digamos assim, de desmonte e de opressão, elas foram se consolidando e foram passando de setores para setores. Então, você pega mesmo a própria FUNAI, ela leva um tempo até algumas coisas acontecerem. A gente não fez entrevistas com os políticos, mas dos relatos que a gente pôde observar em entrevistas, a percepção que as pessoas têm e que nós tivemos também é como se você tivesse algumas práticas opressoras que começaram em alguns pontos, em alguns setores e que foram se disseminando para outras áreas, outros setores de políticas públicas. Então existe uma dimensão de um aprendizado, tanto de um lado dos políticos quanto de outro lado, dos burocratas. Do lado da burocracia, dos servidores, um aprendizado importante que ficou, e isso eu também tenho visto com muita saliência na pesquisa da minha tese, né, é a importância da atuação coletiva dos servidores. Então, ficou muito, muito evidente que a capacidade de reação da burocracia, quando existia um respaldo das associações de servidores e um respaldo também ancorado em princípios normativos, em dispositivos institucionais, a capacidade de reagir dos servidores era muito maior. Inclusive, depois, a pesquisa continua em andamento, a minha tese também está em andamento, mas depois a gente trabalha isso de forma mais dedutiva e a gente pôde ver, enfim, existem aí questionários que depois a gente conduziu para testar algumas hipóteses e a gente tem visto que quando os servidores têm justamente esse respaldo das associações ou algum tipo de formalização dessa ação coletiva, eles são muito mais propensos a reagir na defesa da missão institucional das suas agências, das suas organizações, do que servidores que não contam com esse respaldo. Então, para resumir, a gente vê que existe uma espécie de uma consolidação ou adaptação ou aprendizado das estratégias ao longo do tempo, e quando são estratégias ancoradas em arranjos coletivos da parte dos servidores, elas são mais fortes, e da parte dos políticos, quando eles visam os servidores de maneira individual e a partir de mecanismos formais, são também opressões que podem causar mais dano. O último ponto que eu gostaria de falar também, que vale a pena destacar, é que, claro, a gente está falando de um processo de aprendizado, de um processo de adaptação de estratégias de opressão e reação, mas a gente também reconhece que existe uma heterogeneidade gigantesca em função não só do setor de política pública, mas da organização e do nível da organização. Então, você tem unidades de organizações do nível federal, mas que operam no nível local. Por exemplo, as unidades do ICMBio, que é no nível super local. Mas você tem também o nível mais intermediário, coordenações regionais, e tem o pessoal que está lá nas unidades centrais, em Brasília, mais próximos ali de várias tensões, digamos assim, dessas dinâmicas de poder. Sem falar na heterogeneidade das próprias pessoas. Cada servidor, cada servidora traz uma bagagem, tem uma experiência diferente, tem uma formação diferente, tem uma inserção na organização diferente, uma rede de suporte muito variado em função da sua trajetória de vida. Então, ao mesmo tempo em que a gente tenta identificar padrões, a gente reconhece que existe uma heterogeneidade gigantesca com diferentes fatores que vão contribuir para maior ou menor condição do servidor, da servidora de reagir e também maior ou menor vulnerabilidade às opressões vivenciadas, esses ataques dos políticos em direção aos servidores. Muitíssimo obrigado pelas respostas. Foi maravilhoso, foi muito bom. A gente sabe que um artigo, ele costuma ser parte do resultado de uma longa pesquisa. E vocês já deixaram claro que a pesquisa, ela continuou e continua. Aí a gente queria saber um pouquinho, para encerrar, como tem andado, quais as novas descobertas, o que tá por fora, que a gente ainda não sabe, o que tá por vir nas produções de vocês sobre esse tema. Nossa, vários spoilers aqui. Eu acho que tem um primeiro que deve sair logo mais, a gente espera, que eu acho que tá super bonitinho, né, Mari? Que é um artigo em que a gente olha para essa disputa olhando para a perspectiva das leis, das regras. Porque um dos argumentos que a gente
fala muito breve nesse artigo, mas a gente não aprofunda, é que essa batalha, ação e reação, ela se dá por vários instrumentos e um deles é a interpretação das leis. Porque as leis, elas são interpretáveis. Uma mesma regra pode ser lida de formas diferentes dependendo de quem são as pessoas que estão interpretando. E aí, nesse artigo, a gente mostra essa batalha, ação e reação em torno da disputa sobre interpretação das leis. E a gente mostra como é que você tem os dois lados tentando trazer as leis para o que lhes interessa e lhes é mais confortável, como eles conseguem ganhar essa disputa ou ganhar espaço nessa disputa. Então esse é um que vai sair logo mais, esperamos, que acho que tá bacana. Tem um outro que aí não é com a equipe toda, eu trabalhei com a Catherine Burch, que é uma professora nos Estados Unidos, e o artigo é sobre como os autocratas aprendem a ser autocratas. Então a gente discute um pouco esse argumento que tá nesse artigo de maneira mais completa, de que eles aprendem ao longo do tempo, mas a gente usa uma literatura mais da ciência política, de políticos, de como é que políticos trabalham, para mostrar como é que os ocupantes de cargo comissionado, eles aprenderam a exercer controle sobre a burocracia. E esse vai sair logo mais na LAPS também, esse já está aprovado. Aí tem a tese da Mari. Mari, você pode falar um pouco mais sobre a sua tese, e fora isso a gente está trabalhando em outros artigos com comparações um pouco mais dessa heterogeneidade que a Mari estava trabalhando, estava discutindo. Então a gente está trabalhando num artigo em que a gente vai comparar setores de políticas públicas. A gente tem um outro artigo com alguns outros pesquisadores olhando para como é que as capacidades diferentes das organizações ajudam a explicar as diferentes formas de resposta, de resistência e de resiliência. E a gente tem um outro artigo, a Mari até falou disso muito rápido, em que a gente está olhando para como é que a lógica de você ter descentralização da política, e nesse caso a gente está olhando mais especificamente para o federalismo, ajuda a ter resistência. Se a gente ainda está coletando dado, vamos olhar para saúde e educação. Mari, você não quer falar um pouquinho da sua tese? Posso falar um pouquinho. Ela está em andamento ainda. A ideia é, então, o desenho da tese, entender os diferentes fatores que podem influenciar nas práticas engajadas dos servidores ao longo do tempo. Então, eu estou entrevistando, na verdade, é em paralelo a essa pesquisa. No ano passado, eu entrevistei 82 servidores e servidoras, mais especificamente na área socioambiental, então focado na FUNAI, no IBAMA, no ICMBio, no MMA, e fiz uma pesquisa online também, um questionário online, e a ideia é entrevistar essas pessoas agora também no governo Lula, com a ideia um pouco, entre aspas, de seguir esses servidores, essas servidoras ao longo do tempo e ver em que medida diferentes fatores podem influenciar nas condições desses servidores de atuar ali de forma engajada na defesa da missão institucional das suas organizações. Então isso está em andamento, esperamos até o comecinho do ano que vem poder divulgar mais resultados da tese, ter ela publicada, disponível online. Enfim, eu acho que a pesquisa ela foi crescendo de uma forma que talvez nem tenha sido pensada inicialmente. A pesquisa ela começa de uma maneira e vai crescendo e tendo esses vários braços, porque o fenômeno que a gente estudou foi ganhando também uma proporção gigantesca, assim. Tem também, acho que a gente esqueceu de comentar, um capítulo de livro pelo IPEA, várias coisas saindo do forninho, assim, recentemente. Eu esqueci de comentar, inclusive, a Mari falou, essa coisa ampliou, né? E uma das coisas que a gente ampliou nesse processo, a gente foi convidada para apresentar um projeto por uma organização chamada Laut. A gente está no meio do projeto e aí a gente ampliou para alguns casos que a gente não tinha olhado, mas que são casos muito críticos e não são óbvios porque eles não são o poder executivo clássico. Então a gente olhou para a Polícia Federal, a gente olhou para o TSE, a gente olhou para a AGU e para o Ministério Público. E também fizemos mais umas quase 40 entrevistas. Essa pesquisa é feita junto com o Conrado Urner Mendes, professor da USP. E aí nessas entrevistas também a gente estava tentando entender a relação entre políticos e burocratas. Como eu disse, em organizações que em geral a relação não é direta, tão direta entre presidente e a burocracia, seja porque elas não são o poder executivo ou porque, por exemplo, no caso da AGU, você tem uma lógica muito própria da advocacia. Então essa também a gente ainda está analisando
analisando os dados e logo mais devem sair coisas dessa outra frente. E com esses ótimos convites e listas de leitura, eu gostaria de encerrar e recomendo à nossa audiência para ler o artigo de vocês, só para dar referência para o pessoal mais uma vez. É A Resposta da Burocracia ao Contexto de Retrocesso Democrático, uma análise da atuação de servidores federais durante o governo Bolsonaro. Vocês encontram no volume 40 da Revista Brasileira de Ciência Política. Então, meu primeiro agradecimento vai para o Matheus. Muito obrigado, Matheus, por ter me ajudado aqui na condução do episódio. Muito obrigado, Vanner. Eu adorei o episódio de hoje. Também muito obrigado para Gabriela, para Mariana. A pesquisa de vocês, ela é incrível, contribui muito para o debate. E eu queria só agradecer, o episódio de hoje foi maravilhoso. Muito obrigado, Matheus. Passo a palavra para Mariana, se quiser fazer seu agradecimento. Queria só realmente reforçar o agradecimento mesmo. Todas as pessoas que colaboraram e colaboram com a pesquisa, todos os servidores e servidoras que se disponibilizaram a conversar com a gente. Foi uma generosidade da parte dessas pessoas em tirar um tempo e conversar com a gente. Então, acho que fica o agradecimento mesmo a todas as pessoas e às associações de servidores que eu tinha comentado antes. Só mesmo agradecer. Muito obrigado, Mariana. Agradecemos sua participação. Foi um prazer ler o texto de vocês. E também passo a palavra para Gabriela Lota. Obrigada pelo convite. Que iniciativa super bacana poder fazer essa discussão. Queria agradecer muito a Mariana por ser uma super parceira de pesquisa e ter topado essa empreitada que nos colocou em muitos riscos. A gente nem falou sobre isso aqui, mas enfim, também enfrentamos muitos riscos nesses últimos 4 anos só de fazer pesquisa. Agradecer muito a nossa equipe toda, tanto os coautores, agradecer também todo mundo que ajudou de diferentes formas. A Mari já agradeceu aí os nossos burocratas, as associações, as pessoas que toparam da entrevista. E talvez finalizar, não é um agradecimento, mas finalizar dizendo o quanto é importante a gente enfrentar. Muitas pessoas devem viver isso, querer fazer pesquisa em condições de risco, olhar para situações que colocam eles e os outros em risco. E por mais difícil que isso seja, eu acho que é muito importante a gente sempre conseguir dar a voz e dar a cara para esses grupos sociais, pessoas, enfim, que são muito invisibilizados em vários momentos e por condições variadas, né? Eu tô falando aqui de burocratas, mas eu poderia estar falando de pessoas em situação de rua, de usuários abusivos de droga e álcool, de estudar o mundo do crime, enfim, de estudar várias coisas que podem parecer arriscadas, mas é muito importante a gente dar visibilidade e atuar com muito rigor, obviamente metodológico, mas também com muita responsabilidade ética sobre a nossa pesquisa. Eu acho que o que essa pesquisa mostrou pra gente, e por mais difícil que tenha sido fazê-la, acho que todos saímos muito contentes desse processo, é como é importante a gente assumir o nosso papel de pesquisadores e pesquisadoras para enfrentar coisas que fazem parte do nosso cotidiano e que o nosso lugar de pesquisador pode ajudar a superar e a construir um futuro melhor. Então, acho que eu queria terminar também encorajando aí outros pesquisadores e pesquisadoras a fazerem a sua pesquisa com muito rigor ético e pensando nas consequências daquilo que a gente estuda. Com essa fala linda e inspiradora, gostaria de encerrar esse episódio. Parabéns pela pesquisa, pela bravura de vocês de ter conduzido esse longo processo ainda em andamento. E agradecimento especial à nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Meu muito obrigado e até um próximo episódio. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.